A graça e a paz, amados irmãos, a graça de Jesus, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto ao Senhor, iniciando da melhor maneira possível a semana, iniciando a semana da forma que o nosso Deus merece, da forma que o nosso Deus requer. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, falemos com o nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos por este dia que é teu santo dia. Dá-nos, ó Deus, esta sensibilidade, dá-nos, ó Deus, esta dedicação, este zelo, reconhecendo que este dia é um dia dedicado a Ti, onde possamos, ó Deus, a partir desta manhã, consagrar as nossas vidas, os nossos corações ao Senhor. Suplicamos que o Senhor venha falar, ó Deus, a nossa mente. Suplicamos que o Teu Santo Espírito venha fazer sossegar, ó Deus, as nossas emoções no Teu altar, para que sintamos, ó Deus, o peso e ao mesmo tempo a doçura da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, neste dia a estarmos sensíveis à Tua voz e ministra na nossa vida. Faz com que, ó Deus, as nossas vidas sejam cada dia mais consagradas perante os Teus olhos. Predisponha a nossa mente e o nosso coração nesta manhã a Te buscar em espírito e em verdade. Nós oramos, ó Deus, consagrando este culto para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém, queridos? Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5. Vamos fazer a leitura deste texto de forma alternada. 2 Coríntios, capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo 10. Leitura alternada, diz assim a palavra de Deus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém. Até aqui, queridos irmãos. Fiquemos em pé, vamos louvar ao nosso Deus, vamos entoar o cântico, na verdade o hino de número 27, um hino ao Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria, com entusiasmo, com sinceridade do nosso coração. As frutas, as rochas imensas, nos mundos o grande esplendor, proclama
ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, no ressoa ao Senhor, no céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes, ouvindo ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, ouvindo ressoa ao Senhor, as aves alegres da mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando, ouvindo ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, ouvindo ressoa ao Senhor, e tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes, ouvindo ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, ouvindo ressoa ao Senhor. Amém. Muito bem, igreja, irmãos, podeis assentar. Abramos mais uma vez a palavra do Senhor. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo, enviada à igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Primeira Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Muito bem. Diz assim, meus amados irmãos, palavra de Deus, mais uma vez, leitura alternada. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém, queridos irmãos. O início do versículo 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação. E nós vamos pedir a Deus exatamente por isso, que o seu Santo Espírito venha nos constranger, venha revelar ao nosso íntimo, ao nosso coração aquilo que está enrustido, que muitas vezes nós mesmos não enxergamos, mas de fato o pecado desponta no recôndito da nossa alma. Vamos clamar ao Senhor por quebrantamento, vamos confessar, vamos rasgar o nosso coração na presença do nosso Deus, sabendo que a vontade do Senhor para as nossas vidas é a santificação. Eu peço à nossa irmã Nessie, que nos conduza nesta palavra de quebrantamento, de consagração da vida da igreja. Por favor, irmã Nessie, oremos, meus amados irmãos. Senhor Deus, santo, santo é o teu nome. Diante de ti, Senhor, nos colocamos para pedir que o Senhor, misericordiosamente, quebrante os nossos corações, para que tenhamos uma vida mais ilibada, Senhor, uma vida de santificação ao Senhor, uma vida de glorificação ao Senhor. Perdoa, Senhor, as faltas que temos cometido. Ajuda-nos, Senhor, se agimos negligentemente, Senhor. Vem nos socorrer com o teu Santo Espírito, Senhor. Quebra, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado. Nos dá bastante humildade, Senhor, e que estejamos prontos para te servir em todo momento. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos isso a ti. Amém. Amém, amém. Convido os nossos irmãos do grupo de música, adoração e louvor para que nos assistam aqui na condução dos cânticos espirituais. E também convido a igreja que se coloque em pé para que possamos louvar ao Senhor com mais tranquilidade, uma postura que nos facilita, inclusive, ao cântico, nos facilita cantar. Louvemos, meus amados irmãos, o nome do nosso Deus. Nossa pregação é cristocêntrica. Nós acreditamos que desde a fundação do mundo Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. E esse cântico, ele é quase que literal. Hebreus 1, né? Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, né, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, né, o qual constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse é o Cristo a quem nós nos ajoelhamos e reconhecemos como Deus.
nossos pais, pelos profetas, hoje nos dá Jesus. Que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, Jesus nas alturas, todos sempre a Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós queremos dar glórias a Ti, Senhor, dar glórias a Ti porque tudo vem de Ti, porque nós fomos criados, Senhor, para o louvor da Tua glória, e não há nada que nós façamos, ó Pai, que possa completar, Senhor, o vazio que há dentro de nós, se não for, Senhor, a Tua presença. Nós não teríamos, Senhor, motivos para viver, ó Pai, se não fosse para o louvor da Tua glória, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela graça derramada na cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor a cada dia, Senhor, derramado sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Quem trouxe seus dízimos e ofertas pode louvar a Deus, reconhecer, entregando em gratidão ao que o Senhor tem feito por nós. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, faz o bebê mais pleno em Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus tem padecido, de fé no plano obedeceu, por meu pecado o amor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte anificou, buscante as trevas apagou, glorioso dia não surgiu, vivo ele está, ressuscitou, glória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com o sangue de Jesus. A minha fé é pelo amor, está firmados no seu
poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, é o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Amém, que assim seja. Amados irmãos, podeis assentar? Vamos abrir a palavra de Deus no texto da nossa exposição desta manhã. Abramos, portanto, na Epístola aos Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 25. A igreja está preparada para a leitura? Sim. Então diz assim a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Até aqui, meus amados. Nós vivemos dias difíceis, isto é uma verdade mundial, portanto uma verdade absoluta, por conta de tudo que temos enfrentado. É pandemia, crise sanitária, desespero econômico, crise política, crise ética, crise no judiciário, sobretudo na maior instância do país, da maior corte, enfim. E quando nós olhamos para essas realidades, para essas questões que resultam em abatimento, em sofrimento, em apatia social, nós devemos perguntar: como nós devemos encarar tudo isso? Como devemos encarar a realidade do sofrimento, a realidade da corrupção, a realidade das consequências do pecado e até a realidade da morte? Só há, meus amados irmãos, na minha perspectiva, e creio que na expectativa e perspectiva bíblica, só há uma resposta para isso. Nós conseguiremos encarar a realidade de dias difíceis e também a realidade do sofrimento somente com a perspectiva da redenção. É pela perspectiva da redenção que tudo começa a fazer sentido e olhamos para um propósito em todas as coisas. Vale lembrar, meus amados irmãos, que
o apóstolo Paulo, antes de chegar aqui no versículo 18 do capítulo 8, ele vinha falando que em Jesus nós fomos libertos do pecado, fomos libertos da morte. Ele expor que Cristo satisfez as exigências da lei e satisfez na cruz em nosso lugar, e que Cristo então ocupou o nosso lugar, sendo então o vicário, sendo então o substituto, o nosso substituto. Paulo vem discorrendo acerca do fato que o nosso pecado fora então castigado, condenado Jesus. E ainda no seu approach, digamos assim, no transcurso da sua argumentação, Paulo ensina que nós fomos libertos e capacitados por Cristo para vivermos no Espírito Santo. Então Paulo diz que quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus, e que o filho não vive mais escravizado pelo medo, escravizado pelo pecado, não vive mais sob condenação eterna, pois foi adotado, é filho. Abba, Pai. Paulo diz isso. Paulo afirma que ser filho de Deus é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E ainda assim, aproximando agora do texto em que iremos refletir, Paulo fala acerca da nossa participação tanto nos sofrimentos de Cristo como na sua glória. Meus irmãos, nossa filiação divina não garante apenas a nossa adoção, a nossa salvação, a nossa libertação e a nossa glorificação. Não apenas isso. Ser herdeiro de Deus, ser herdeiro e, na verdade, co-herdeiro com Cristo implica em sermos, preste atenção neste princípio bíblico, em sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Portanto, ser filho de Deus ainda nesta vida, neste mundo, nesta realidade presente, ser filho de Deus ainda implica em vivermos neste mundo anormal, neste mundo caído, neste mundo cruel, neste mundo percolado pelo sofrimento, neste mundo em que nós estamos padecendo para lá de mais um ano de pandemia. Mas, por outro lado, ser filho de Deus significa ter encontrado, sim, significa ter encontrado o sentido para viver, o sentido para a vida e o sentido para o mundo. Portanto, nós meditaremos nesta manhã acerca da redenção, o sentido para a vida, o sentido para o mundo. Meus irmãos, não há sentido nas coisas, não há sentido no mundo, não há sentido na existência, não existe sentido na criação se nós tirarmos as lentes da redenção. E eu gostaria de refletir aqui sobre 3 aspectos da redenção: a redenção espiritual, depois, no segundo momento, a redenção física, e, finalmente, sobre a redenção cósmica. Se não vejamos, meus amados irmãos, acerca da redenção espiritual. Primeiramente, a realidade passada da nossa vida espiritual. Reparem, a realidade passada da nossa vida espiritual, nós enxergávamos, Deus revela assim, que era uma realidade de condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 12, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Esta é a nossa tomografia espiritual no passado. Paulo diz mais em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e, portanto, carecem da glória de Deus. Mas também no passado da nossa vida espiritual nós temos que contemplar, pela graça, pela muita misericórdia, rica misericórdia do nosso Deus, a nossa justificação. Eu devo lembrá-los que a justificação é o aspecto passado da nossa salvação. Versículo 24 diz, porque na esperança fomos salvos. Meus amados, nós temos que recordar a palavra de Deus, especialmente aqui na própria carta de Paulo aos Romanos, que versa de uma maneira muito
não apenas maravilhosa, mas profunda acerca da doutrina da justificação. Reparem, no capítulo 3, versículos 24 e 25, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Meus amados irmãos, o aspecto passado da nossa redenção se encontra na nossa própria justificação na cruz de Cristo, ali como nosso vicário, nosso substituto. Ele fez propiciação pelos nossos pecados e expiou as nossas culpas, e portanto, hoje e para todo sempre, diante dos olhos de Deus e mediante o sangue de Jesus, não paira sobre nós condenação, não paira sobre nós a culpa. Mas o que dizer acerca da realidade presente da nossa vida espiritual? Em Cristo fomos justificados, em Cristo não há mais condenação, na cruz Ele tomou sobre si as nossas mazelas. Mas eu pergunto, e o que dizer acerca da realidade presente da nossa vida espiritual? Meus irmãos, Paulo diz aqui no versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias. Glória a Deus por isso. Hoje temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, versículos 13 e 14, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Lá diz assim: tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meus irmãos, hoje, a realidade presente da nossa vida espiritual, segundo a Bíblia, nós nos encontramos na segurança, na garantia que o Espírito Santo nos revela, nos consolida acerca da nossa redenção completa. Mas não apenas isso. Quando nós olhamos para a realidade presente da nossa vida espiritual, nós temos que contemplar a busca pela santificação. A nossa parte, a nossa responsabilidade em andar em novidade de vida na presença de um Deus santo, de um Deus justo. Portanto, a Bíblia diz aí em Romanos mesmo, capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Portanto, a realidade espiritual no presente é a nossa busca e o temor diante de Deus para vivermos uma vida de santidade. Mas não apenas isso, ainda há aspectos da realidade espiritual presente, da nossa vida espiritual, por exemplo, o sofrimento, por exemplo, os gemidos. Paulo diz aqui no versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias, temos o Espírito Santo, mas também gememos em nosso íntimo. E por que gememos? Gememos porque o nosso espírito se abate, chora, lamenta, sofre com o pecado que cometemos, sofre com o pecado que sofremos, que recebemos. A nossa alma, o nosso espírito sofre, geme pelo luto, pelas perdas, pela saudade, pelo medo, pela tristeza. Mesmo tendo as primícias do Espírito, hoje, a realidade presente da nossa vida espiritual contempla gemidos no nosso íntimo. Também um outro aspecto da realidade da nossa vida espiritual é a fé. Nós somos chamados na vida presente, o justo viverá pela fé, portanto somos chamados a viver pela fé. A fé em Cristo, lembremos que jamais nos decepcionará.
jamais nos frustrará, jamais nos envergonhará. Mas hoje, a realidade presente é vivermos, não por vistas, mas pela fé. Mas também, ainda há na realidade presente das nossas vidas, o consolo de Deus. Glória a Deus por isso. Há consolação, e Paulo diz isso no versículo 26. Reparem, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Glória a Deus por isso. Nos assiste em nossas fraquezas, porque nem orar sabemos como convém, Paulo diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito Santo geme por nós, para que recebamos a sua consolação, o seu conforto, a sua intercessão. Ainda no versículo 34 deste mesmo capítulo, Paulo diz assim, que em Cristo, que Cristo Jesus, o qual está à direita de Deus, Ele também intercede por nós. Então nós recebemos o conforto, a consolação do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus. Mas o que dizer da realidade futura da nossa vida espiritual? Meus amados irmãos, a realidade futura da nossa vida espiritual contempla a glorificação e plenitude. Glórias a Deus, porque um dia seremos tomados, hoje temos as primícias, mas no dia eterno, seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Viveremos a plenitude do Espírito Santo para sempre, longe de oscilações, longe de fraquezas, plenitude na presença de Deus, do seu Santo Espírito, e então desfrutaremos de plena paz, de plena alegria, plena justiça, pleno amor. Não teremos mais a tensão entre o Espírito, o nosso Espírito e a carne, porque o Espírito Santo reinará soberano em nós. Essa é a realidade futura da nossa vida espiritual. Não serviremos mais, ou não seremos mais alvo do nosso pecado e do pecado dos outros. Não sofreremos mais roubos, não sofreremos mais com vírus, não sofreremos mais com adultérios, com violência, com fome e desemprego, todas essas coisas que abatem a nossa alma. Mas não abatem apenas a nossa alma, abatem o nosso físico. Portanto, em segundo lugar, eu gostaria de convidá-los a refletir aqui comigo um outro aspecto da nossa redenção. Falamos sobre a redenção espiritual. Agora eu gostaria que nós nos concentrássemos na nossa redenção física. Primeiramente, a realidade passada do nosso corpo. A realidade passada do nosso corpo, isto é uma verdade absoluta, contempla o quê? O nascimento. Um dia você nasceu e via de regra, pelo menos via de regra, você nasceu com saúde, saudável. Mas você cresceu. E o que foi acontecendo com a sua vitalidade? Você se desenvolveu. Um dia você buscou, esbanjou o vigor físico na sua mocidade. Mas o que dizer ao longo do tempo da sua vitalidade? Então a realidade presente do nosso corpo também deve contemplar o quê? A fragilidade física, a fragilidade do nosso corpo. O seu corpo está perdendo hoje vigor. Alguns estão perdendo cabelo, não é não? Alguns, como eu, estão ficando cheios de cabelos brancos, e minha mãe diz que é charmoso, então, pelo menos eu estou com essa ligeira vantagem. Essa piada foi horrorosa. Mas a verdade é que, com o tempo, as nossas pernas vão se tornando bambas, doenças, fraquezas, vírus, coronavírus, enfim, o nosso corpo é frágil. Isso implica então em sofrimento. Versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Nós já vimos a realidade do sofrimento da nossa alma no primeiro ponto. Agora eu quero focar apenas a realidade do sofrimento presente no nosso corpo. No presente experimentamos o quê? Perseguições. Enfrentamos o quê? Cansaço.
Enfrentamos o quê? Doenças. Enfrentamos assassinatos, mortes, brigas, abusos. Experimentamos os efeitos da corrupção. Como pode tanto dinheiro investido no ano passado na área da saúde para construções de hospitais de campanha e agora não temos hospitais? Fecha tudo de novo. Como pode um abuso desse? Cadê esse dinheiro? Que é um dinheiro nosso, é um dinheiro público, e isso faz com que nós soframos. Isso faz milhares e de milhares de pessoas morrerem. A ponto de, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, 130% de capacidade nos hospitais públicos e privados. Cadê o dinheiro? Cadê os hospitais? Isso traz sofrimento, meus irmãos. Traz sofrimento para o nosso corpo, traz sofrimento e miséria, isso traz fome. E a Bíblia diz, versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos o nosso íntimo. E nós estamos numa fase em que todos nós, de um modo ou de outro, estamos gemendo, sim ou não? Gememos porque o sofrimento mexe com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa pressão arterial, ou não? Paulo diz, na sua segunda carta aos Coríntios, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absoluto. E ainda quando nós contemplamos a realidade presente do nosso corpo, nós devemos ser conscientes que ainda enfrentaremos nesta vida presente a morte. A morte é uma realidade presente na vida humana. Mas o que dizer acerca da realidade futura do nosso corpo? Paulo está tratando tudo isso nesta perícope, neste texto lido. A realidade futura do nosso corpo, primeiramente começando com a ressurreição do corpo e a glorificação. Meus irmãos, isto é vaticínio bíblico, isto é vaticínio e promessa do nosso Senhor Jesus, a ressurreição futura para o nosso corpo é a ressurreição. A realidade futura, sim, a realidade futura do nosso corpo é a ressurreição e a glória. Essa é a realidade futura, ressurreição e glória. Então Paulo diz aqui no versículo 18, que nós teremos o triunfo da glória de Cristo. Ele diz, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Você pega a pandemia, você quebra a quebradeira econômica, você quebra a quebradeira das nações, você quebra o opróbrio social, você pega o opróbrio social, você pega as mortes, você pega os sofrimentos, você pega as internações, você pega as intubações, e a Bíblia diz que tudo isso não tem sombra de comparação. Todas essas mazelas, todo esse caos, não pode, versículo 18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós não temos ideia. Por isso Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Nós vivemos hoje leve e momentânea tribulação, quando tudo isso comparado com a realidade eterna. E Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Vocês não foram comigo? Acima de toda comparação. Portanto, teremos a redenção do nosso físico. Versículo 23 diz, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus por isso. Na redenção do nosso corpo será manifestada a nossa plena liberdade, nosso pleno vigor, a nossa plena disposição.
Porque a Bíblia diz aí no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, reparem agora, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você acha que hoje você vive liberdade? Você acha que hoje você vive liberdade espiritual? A Bíblia diz que não, que mesmo justificado do pecado, que mesmo livre de toda a condenação por conta do sangue de Jesus, a Bíblia diz que o pecado tenazmente te assedia, e muitas vezes você cai. E a Bíblia diz que hoje você não conhece, na verdade você desconhece o seu próprio coração, porque a Bíblia diz que ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto, e que você então não conhece, mas um dia você desfrutará da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Não haverá mais quarentena, não haverá mais lockdown, não haverá mais pecado que tenazmente nos assedia. Desfrutaremos da liberdade e da glória. Entre nós, aqui está gravando, até preferia que não estivesse gravando, falar aqui no nosso arraial. Eu nem sei o que significa a abrangência, a magnitude do que vem a ser desfrutar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Eu não sei, é muito imenso, é muito grande para que a minha mente possa hoje conceber. Na ressurreição conheceremos os verdadeiros filhos de Deus. Hoje nós vivemos aquele negócio, não é não? A igreja visível, a igreja invisível, não é? Tem gente crente, tem gente que não é crente, está misturado na igreja de Cristo Jesus espalhado pela terra, mas na ressurreição nós conheceremos os verdadeiros filhos de Deus. Vejam aí, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação da verdadeira igreja. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. E teremos a manifestação plena da paternidade. Hoje Deus certamente é o nosso Pai, mas no dia eterno desfrutaremos da adoção, da manifestação plena da paternidade de Deus, porque Paulo diz, versículo 23, gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção, aguardando a adoção de filhos. É por isso que Paulo brada, meus irmãos, em vitória, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 54, quando ele diz, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa é a realidade futura da igreja, e nós desfrutaremos no nosso físico, no nosso corpo. E agora sim, meus irmãos, para acabar, o outro aspecto da redenção de Deus, o último aspecto aqui, é a redenção cósmica. A redenção cósmica, a redenção da criação de Deus. Você pensa que Jesus morreu só para nos salvar? Sim, essa é a mensagem central, principal do Evangelho, sem sombra de dúvida, até porque somente o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas talvez no seu reducionismo, ou talvez na sua falta de atenção em ler a Bíblia, ou às vezes até na falta de conhecimento mesmo, eu quero lhes dizer que em Cristo Jesus não apenas os homens são salvos. Vamos verificar isso. Primeiramente, vamos dar uma olhadela aqui na realidade passada da criação. Quando nós olhamos a realidade passada da criação, nós nos deparamos com a queda, não é mesmo? Versículo 20 diz, versículo 20, olha aí, pois a criação está sujeita à vaidade aqui é o pecado, tá bom? A ideia é essa, pois a criação está sujeita ao pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Meus amados irmãos, a responsabilidade e culpa da queda foram do homem, mas quem sujeitou a criação à fatuidade, ao desequilíbrio foi Deus, por conta do pacto.
Porque Deus cumpriu o pacto que fizera com Adão. Adão desobedeceu, Adão quebrou o pacto, portanto Deus deu sequência ao pacto, colocando a criação sob maldição, a ponto de Gênesis 3,17 dizer: maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas quando nós olhamos para a realidade presente da criação, nós também percebemos que a criação geme, ou não? Versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Tem gente aí, os defensores do meio ambiente, não é não? Tem razões diversas, razões ideológicas, razões sociais, razões até interesses econômicos. Mas o crente, pela mente de Cristo, quando nós olhamos para o meio ambiente, quando nós olhamos para a criação, para a natureza, nós entendemos que ela sofre por conta da queda, que ela sofre por conta do pecado, e que a queda então afetou a natureza, a criação, a flora, a fauna, o cosmos. A criação geme porque é agredida inclusive pelo homem, mas também pela mente de Cristo nós enxergamos que a criação não apenas deve ser cuidada, deve ser protegida, mas a criação será redimida. Você sabia que a criação nutre uma certa esperança de redenção? Veja só o versículo 19. O 19 diz: a ardente expectativa da criação. Que expectativa é essa? Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, a criação aguarda, espera, de uma maneira ardente, Deus revelar quem são seus filhos. Em outras palavras, Deus consumar a história. Olha só, Deus resgatará a sua criação, como se pode ver em pequenos exemplos ao longo da história bíblica. Por exemplo, nos dias de Noé. Em Noé, não foi somente a humanidade que foi preservada, mas os animais também foram preservados, não é não? Nos dias de Moisés, sobretudo na Páscoa, o que aconteceu? O sangue do cordeiro na porta salvou os hebreus, sim, mas também salvou parte dos animais. O que eu quero dizer com isso é que o nosso Deus ama a sua criação e vela por ela. Então, quando nós olhamos para a realidade futura da criação, nós encontramos a verdade de que a criação será restaurada, assim como nós. E que a criação será definitivamente livre das agruras e consequência do pecado. Reparem em versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida. Hello! Você sabia disso? Que a própria criação será redimida do cativeiro do pecado, da corrupção? A criação, meus irmãos, experimentará a sua redenção, a sua libertação. Sim, nós temos a primazia na redenção, mas reparem, nós não temos a exclusividade. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 18, reparem: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós somos os primeiros, mas não os únicos. Versículo 18 diz: a glória a ser revelada em vós. Não está aí no versículo 18? Sabe o que isso significa? Sabe qual que é a ideia? A glória a ser revelada em relação a nós. A glória externa a nós. Meus irmãos, Paulo fala dessa glória a ser revelada. Paulo fala dessa glória a ser revelada ao nosso redor. Mas não apenas Paulo. Por exemplo, Isaías no capítulo 11, ele diz assim a partir do versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito,
O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou seja, da cobra. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, ou seja, da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra, a criação, se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós teremos então a harmonia entre Deus, o homem e a criação, a natureza. Nós teremos o canto da natureza redimida, aquele canto que diz: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos. Eu gosto muito de uma frase de Francis Schaeffer, que ele diz assim: se o canto dos pássaros hoje é lindo, e alguém duvida disso? Não, né? Se o canto dos pássaros hoje é lindo, imaginem quando eles entoarem o canto da redenção. Acima de toda a comparação. Jesus também, então, meus amados, morreu para restaurar a criação que foi colocada sob maldição. A ponto do apóstolo Paulo dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 20: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se. Reparem, reconciliar-se consigo mesmo. Todas as coisas, não só o homem. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós aguardamos a redenção cósmica. E como que nós podemos então concluir a mensagem de hoje? Sabe qual é a conclusão? Nada mais tão prático. A conclusão está nos versículos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, então qual que é a conclusão prática para nós? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência, eu sou impaciente, então ouça a palavra de Deus, com paciência, nós o quê? Aguardamos. A nossa realidade presente é crer, é esperar, é confiar, é pregar aos homens a redenção em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e que essa palavra traga consolo e esperança aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, somos afligidos, ó Deus, pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Tudo isso, muitas delas, na verdade, roubam a nossa alegria, roubam a nossa paz, trazem sobre nós angústias e ansiedade. Ajuda-nos, ó Deus, a aguardar com paciência o cumprimento da Tua palavra, das Tuas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o presente, buscando a santificação, pregando o Teu Evangelho, crendo, ó Deus, e perseverando na fé, enfrentando sim, ó Deus, de uma maneira corajosa, de maneira confiante, todas as lutas e dificuldades que se despontam contra nós. Mas também ajuda-nos, ó Deus, a guardar no nosso coração a esperança de que um dia o Senhor trará a Tua redenção, e a Tua redenção que alcançará todas as coisas que o Senhor criou. E tudo isso para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o conforto e a esperança do Espírito Santo, repousem sobre vós, desde agora e para todos sempre, até o dia da glória de Cristo. Amém.